Por que você estuda e não é aprovado? Essa é uma pergunta que sempre me fizeram, eu sempre vi em comentários, né? As pessoas estudam, estão focadas ali no objetivo delas, que é o concurso público, que é ter uma estabilidade financeira por meio de um cargo público. Muitas delas estudam, ou estão em processo, né, de estudo já há alguns anos. E aí elas não entendem o porquê. Elas falam, bom, se eu estou estudando há 2, 3 anos, as mesmas matérias, os mesmos conteúdos, eu sinto que, de tanto que eu já estudei aquele conteúdo programático de um determinado edital, eu sinto que eu estou preparado. Mas por que você ainda não foi aprovado, se você já está estudando há um bom tempo? É sobre isso. Essa live de hoje é uma live de perguntas e respostas, que eu vou trazer aqui algumas dúvidas muito recorrentes, muito comuns de quem está prestando concurso, dúvidas que eu tinha também quando eu prestava. Essas dúvidas, com certeza, elas vão ser uma resposta que vai trazer muita clareza para você também. Porque são fatores que influenciam qualquer pessoa que está estudando para concurso. Os problemas, eles são praticamente os mesmos. A maioria das pessoas que estão estudando para concurso, elas sofrem dos mesmos problemas, das mesmas dúvidas. Se você tiver outras questões, vocês podem jogar aqui nos comentários. Eu estudo muito, mas eu esqueço. Isso é normal? Essa é uma pergunta que ela toca num ponto importantíssimo. Por quê? Se você estuda há um certo tempo e você não consegue recuperar esse conteúdo na hora da prova, ou durante o processo de estudo você já percebe que você está esquecendo o que você estudou, você está fazendo algo errado. Alguma coisa está acontecendo ali. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se você está estudando e você esquece o conteúdo, se você, por exemplo, está estudando língua portuguesa, um determinado tópico de língua portuguesa, e você fez um simulado ou foi resolver questões de língua portuguesa e você não conseguiu recuperar, trazer aquele conhecimento que você estudou há, sei lá, uma semana, 2 semanas, um mês, está acontecendo algo, um ajuste precisa ser feito na sua metodologia de estudo. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo aqui é o seguinte: o nosso cérebro, ele foi programado para esquecer as coisas. O nosso cérebro, ele foi construído, ele foi concebido pela natureza para economizar energia. Agora você imagina que se o cérebro tivesse que gastar energia para lembrar de tudo que você viu todos os dias, desde que você era criança, todas as aulas que você assistiu na escola, em cursos. Imagina se tudo isso estivesse armazenado na tua mente e você lembrasse de tudo. Não tem como o cérebro gastar tanta energia para lembrar de algo que você não está utilizando. É por isso que existe a chamada curva do esquecimento. A curva do esquecimento é o quê? Quanto mais o tempo passa, mais você esquece de algo que você viu. Aí, o que acontece? Sabendo que o nosso cérebro, a natureza dele vai fazer você esquecer o que você estuda, o que a gente pode fazer? O seu método de estudo, ele tem que trazer ferramentas, elementos que façam com que você combata essa tendência natural do esquecimento. É por isso que muita gente fala, mas eu estudo e esqueço. Eu estudei ontem algo, assisti uma aula ontem e já esqueci. É exatamente por essa característica do nosso cérebro. Porém, se você está estudando com uma metodologia correta e eficaz, você consegue combater essa tendência natural do nosso cérebro de esquecer. Muitas vezes as pessoas elas ficam comentando, né? Ah, mas eu tenho a memória ruim, eu tenho dificuldade de lembrar das coisas, por isso que eu
Eu não tenho futuro nos concursos porque realmente eu não nasci com o dom de lembrar, com a facilidade de lembrar. Eu conheço pessoas que lembram muito fácil das coisas e eu não lembro. Eu sempre gosto de trazer o meu caso, né, o meu exemplo aqui. Eu fui aprovado em alguns concursos de primeira e nas primeiras colocações. Mas, eu sempre falo aqui, eu sou uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa que achava que antigamente tinha dificuldade em memorizar, lembrar de algo. Se eu assistir uma aula agora aqui, sei lá, uma videoaula de, sei lá, história do Brasil, sei lá. Amanhã, provavelmente, eu não vou lembrar de muita coisa dessa aula. Exatamente por causa dessa tendência natural do nosso cérebro. Então, eu consegui ser aprovado em alguns concursos, mas eu não tenho uma memória acima da média. O que eu utilizei foi uma metodologia que combateu essa tendência natural do esquecimento. Então entenda, não fique achando que você tem a memória ruim, que você não tem jeito para estudar para concurso, porque você não lembra de nada. E isso é uma tendência natural. O problema não está em você. O problema está na forma como você estuda. Essa é a primeira crença que você tem que tirar da tua mente. Enquanto você achar que o problema é você, o problema é a falta de memória, o problema é que você não nasceu com facilidade para estudar, que você tem dificuldade, sabe essas crenças que vêm na cabeça da gente? Muitas vezes, crenças instaladas pelos nossos pais, pelos nossos professores. Muitas vezes, coisas que a gente ouve na infância. Professores, muitas vezes você erra alguma coisa ali na aula, alguma coisa, um professor acaba meio impaciente, acaba falando, mas tá vendo, você não lembra de nada, sei lá, você é burro, sei lá, qualquer tipo de adjetivo que use lá. E muitas vezes a gente, criança, acaba absorvendo aquilo e acreditando nisso. E às vezes você até hoje pode estar acreditando que você tem dificuldade em estudar, por quê? Porque você ouviu de alguém em algum momento e você ficou repetindo essa crença. Quanto mais você acredita que você não consegue, que você tem memória ruim, mais você vai querer encontrar elementos na sua vida para provar isso para você. Então, se você acredita, eu converso com muita gente que fala, mas eu não tenho jeito para matemática. Não tenho jeito para matemática. Aí a pessoa acredita que não tem jeito para matemática, não se dedica de forma adequada para aprender matemática, não procura uma metodologia eficaz para realmente aprender matemática. E aí ela acaba fazendo provas que ela vai mal na matemática, porque ela não estudou, não porque ela tem dificuldade. E aí ela pega aquele resultado e ela fala, tá vendo como eu sou ruim em matemática? Como eu não tenho jeito para matemática? Mas não é porque que ela não tem jeito. É porque aquela crença de que ela não tem facilidade para matemática fez com que ela não se dedicasse. Ou ela não encontrou uma metodologia que facilitasse o aprendizado da matemática. E aí ela fica com essa crença que ela tem dificuldade. Então, se você tem essa crença ainda, você precisa retirar isso. Enquanto você não mudar isso dentro de você, na tua mente, você vai ter muitas dificuldades em se aprovar no concurso. Eu sempre falo aqui a metodologia que a gente acredita, a forma como eu aprendi a estudar e conseguir ser aprovado. Eu me baseio num tripé, que eu chamo de 3 M's. Mentalidade, método e movimento. Movimento é você entrar em ação. Você ir lá estudar todos os dias, sem procrastinar. Método é você realmente ter um planejamento, uma metodologia que seja eficaz para você ter uma boa memorização, ter um bom aprendizado, conseguir recuperar isso na hora da prova. Mas existe um outro M, que é o M da mentalidade. E na mentalidade é que entra essas questões de crenças. Enquanto você acreditar que você não tem jeito, que você não tem dom, que você não é bom de memória, que você não tem dificuldade em história, eu não gosto de história, eu não gosto de... Quando você tiver essas crenças, isso vai te atrapalhar demais. Então preste atenção, muita gente acaba
achando que a solução para o problema dela, a solução para a dificuldade que ela tem em ser aprovada em concurso, está em aspectos técnicos. Se eu souber um método novo, uma técnica nova, uma ferramenta nova, alguma coisa de IA, isso vai resolver o problema. Muitas vezes o problema está na questão da mentalidade. Para você ter sucesso e ser aprovado em concurso, você precisa ter muito bem equilibrado esses 3 M's que eu falei aqui. Porque se um deles é como se fosse um tripé. Se uma perna do seu tripé sair, o que acontece com o tripé? Ele cai. Então não adianta você ter um método muito bom, você estudar todos os dias se a sua mentalidade não está positiva, não está forte. Então, pense nisso, reflitam, volte o seu olhar para dentro. Muita gente está prestando concurso e fica sempre voltando o olhar para fora. O que eu preciso? O que eu preciso aprender? Qual método eu preciso ter? Qual curso eu preciso comprar? Coisas de fora, mas não olha para dentro. E às vezes, grande parte do problema está dentro de você. A forma como você acredita que você é capaz ou não de realizar, de estudar e ser aprovado. Essa pergunta aqui, ela é muito parecida. Não sou bom em decorar. Eu consigo passar em concurso? Veja, tirando essa parte da mentalidade, que a gente já comentou aqui, que se você não tiver uma mentalidade forte, não acreditar que você pode realmente ser aprovado, que você não precisa ter o dom, você precisa só ter esse tripé: método, mentalidade e movimento. Quando você tem isso, você não precisa ser inteligente. E como eu disse aqui, eu sou uma pessoa comum, normal, sempre fui um aluno que nunca tive notas acima da média e consegui ser aprovado em vários concursos, muitos deles de primeira e nas primeiras colocações. Não é dom. Eu falo isso por experiência própria. Não, você não precisa ter nascido. Tem uma frase: o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. O que isso quer dizer? As pessoas que são aprovadas em concurso, elas não têm um intelecto acima da média. Lógico que tem algumas que têm, com certeza. Mas é muito raro. Se você pegar as centenas, milhares de pessoas que são aprovadas em concurso público todos os anos no Brasil, são poucas que você pode falar assim: nossa, eu quase não estudei, eu só dei uma lidinha ali e entrei, porque a pessoa com muita facilidade, nasceu com o dom. É muito pouco. A maioria das pessoas são pessoas comuns, como eu e você, que tiveram um método eficiente para estudar e conseguiram manter a constância durante o tempo necessário. É por isso que você, tendo a ferramenta, tendo uma metodologia e conseguindo estudar por um tempo necessário, você consegue tranquilamente ser aprovado. Lógico que há concursos que são mais concorridos, outros concursos nem tanto. Uns concursos talvez você precise de mais tempo de preparação. Mas, se a sua preparação for adequada, você consegue tranquilamente. O que vai fazer você desistir ao longo do caminho são questões como essa que eu disse aqui. Questões de mentalidade. Se você não tem um método eficiente, muitas vezes, você vai ficar estudando muito tempo, não vai ver resultado. Isso vai te trazer frustração. Muita gente acaba desistindo por causa disso. Muitas vezes ela tem uma mentalidade forte, ela é focada, consegue ficar ali meses ou até anos estudando todos os dias, cumprindo o planejamento dela. Porém, como ela estuda de forma errada, de uma forma que ela não consegue combater esse efeito, da curva de esquecimento que a gente falou agora há pouco, ela se frustra. Porque ela estuda um ano, não foi aprovada. Estuda outro ano, não foi aprovada. E ela estudando todos os dias. Mas o problema não é a constância, a força de vontade. Isso ela tem. Mas ela não está estudando com um método adequado. Então isso também te tira do jogo. Você precisa... não adianta você... É como se você estivesse indo para a academia querendo ficar mais forte, ficar mais magro, mais tonificado.
e você fazendo um treino errado ali, totalmente inadequado. Você vai desistir, falar, nossa, eu vou para academia faz 3, 4, 5 anos e eu não consigo melhorar meu corpo. Por quê? Você vai acabar desistindo. Mesmo indo para academia todos os dias. Por quê? Porque o seu treino está errado. Estudar para concurso é a mesma coisa. Se você está estudando errado, está estudando com um método errado, a tendência de você desistir é muito grande. Então, E aí quando você pergunta, né, quando tem essa pergunta, que eu não sou bom em decorar, eu consigo passar? A gente tem que entender que é o seguinte, o nosso cérebro, ele aprende, ele retém conteúdo de duas formas. Primeiro, ou ele memoriza por forte impacto emocional ou por repetição. Percebe que quando você tem um forte impacto emocional, você memoriza, você fica na tua mente, aquilo você não esquece mais. Coisas da sua infância que você teve, não importa se a emoção foi positiva ou negativa. Quando você teve um forte impacto emocional, você não esquece mais. Você lembra do cheiro, lembra da imagem, lembra da voz das pessoas. Essa é uma forma de você aprender, de você memorizar. A outra forma é pela repetição. E é nessa forma que a gente se baseia para construir um método de estudo eficiente. Então, quando você vai caminhando pelo conteúdo, você começa a estudar hoje, seja por vídeo, seja por PDF, seja por áudio, você começa a estudar. E aí você tem que fazer revisões. Essas revisões são a ferramenta que vai fazer você memorizar. Porque, como eu disse aqui, a curva do esquecimento faz com que você esqueça algo que você viu uma vez só. Agora, se você começar a revisar, é isso que vai fazer você memorizar. Porque é pelo princípio da repetição. Só que essas revisões, elas precisam ser feitas de forma estratégica. Eu vejo muita gente estudando e revisando meio de forma aleatória ali, alguns conteúdos ele revisa mais, outros ele revisa menos. Aí também não adianta. Você está repetindo, né, de forma inadequada. Você precisa ter uma estratégia, um planejamento para essas revisões. Próxima pergunta. Por que parece que algumas pessoas aprendem muito mais rápido do que eu? Veja, existem, às vezes, pessoas que estudam junto com outras, né? Tem grupos, estão estudando para o mesmo concurso, para o mesmo cargo. E muitas delas, às vezes, acabam se comparando com outras. Ah, eu estudei com um amigo, ele passou, eu não passei. Será que eu vou passar? Ele estudou menos que eu e passou primeiro que eu. Essas comparações que muitas pessoas fazem, é algo perigoso. A comparação com outra pessoa, isso para todas as áreas da vida, mas falando especificamente aqui de estudar para concurso. A comparação com outras pessoas é algo desnecessário e algo perigoso. E por que eu falo que é perigoso? Perigoso porque ele pode te trazer sentimentos que vão te atrapalhar ao longo da jornada. Essa questão de você olhar para o que o outro conquistou e você ainda não conquistou, esse tipo de comparação faz você dedicar a sua energia para assuntos que não vão te levar a lugar nenhum. Então tome cuidado se você tem esse costume de ficar olhando muito para o que os outros estão fazendo. Hoje em dia, com as redes sociais, essa questão de se comparar é um caso muito sério. Porque está ali no seu celular. Seu celular você fica toda hora se comparando com a vida das pessoas. E as pessoas colocam nas redes sociais a parte boa. Então tome cuidado com as pessoas que você conhece. Não se comparem com pessoas que já foram aprovadas.
E ao invés de você se comparar com quem foi aprovado, tente descobrir o que essa pessoa fez para ser aprovada. Modele o que ela fez. E não se compare. A comparação ela faz com que você entre num estado emocional negativo. E isso é nocivo para a sua preparação. Procure modelar, conversar com ela, como você fez. É lógico que muitas vezes a metodologia que ela utilizou não é a mesma que vai servir para você. E aí você precisa encontrar uma metodologia que sirva para você, que sirva para o seu cotidiano, que se adapte à sua vida. Porque senão não adianta de nada. As pessoas às vezes gastam dinheiro comprando cursinhos que têm centenas de aulas, conteúdo completo. Mas se você não consegue implementar na sua vida aquilo, não valeu de nada. Você jogou dinheiro fora. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Quando você conhece alguém que foi aprovado em concurso, eu fui aprovado, beleza, tal. Ali você está vendo só o resultado final. Você não está vendo o processo. O resultado final é muito bonito. É a aprovação, ali, um dia, a comemoração. Mas e o processo? Como é que foi? Quanto tempo durou esse processo? Quantos anos essa pessoa se preparou para ser aprovada? Qual foi o método que ela utilizou? Será que você está fazendo isso também? São todas questões que você precisa fazer a si mesmo para conseguir elevar o seu nível, sua performance nos concursos. Quarta pergunta, vamos lá. Como saber se eu estou estudando errado? Alguns sinais, vou trazer alguns sinais para você aqui, de que você pode estar estudando errado. O primeiro sinal é você esquecer rapidamente. Então você, por exemplo, ficou uma semana ali estudando vídeos, PDFs, e aí você foi resolver algumas questões sobre aquilo que você estudou e você realmente não lembra. Você estudou há poucos dias e aí você foi resolver questões para testar aquilo que você estudou e você simplesmente não lembra. Esse é um sinal de que você está, muito provavelmente, estudando de forma errada. Um segundo sinal é você viver sempre recomeçando métodos, planejamentos. Aí você começa um determinado planejamento. Aí você vai lá, aí você vê alguma coisa, um mentor, um conteúdo na internet, aí você pega e muda, vai para outra, recomeça, você não se aprofunda em nada. E isso também é um sinal de que você está estudando errado. Porque quando você não aprofunda em nenhum método, em nenhum planejamento, você não vai ter resultado. Você não vai ter resultado nenhum. Um terceiro sinal é exatamente você não conseguir cumprir o planejado. Você fez um planejamento de estudo semanal, mensal, diário. Você, sei lá, planejou estudar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, e você não conseguiu cumprir o que você organizou para ser feito. Esse é um sinal de que você está estudando errado. O seu planejamento de estudo está equivocado. Está inadequado para a sua rotina. Então você precisa rever esse planejamento. E o quarto sinal é você não saber como revisar, quanto revisar e quando revisar. O que eu digo aqui, as revisões elas são fundamentais para a sua memorização. Só que elas vão ser eficientes desde que você consiga revisar de forma estratégica, de forma organizada. Se você está revisando aleatoriamente, é um sinal de que você está estudando errado. Então, esses sinais que eu trouxe aqui, se você está apresentando um ou mais desses sinais, é bem provável que você não vai ser aprovado. A maioria dos concursos hoje são concorridos. Cada vez há menos espaço para quem está estudando errado, para quem está estudando de forma aleatória. Então verifique se realmente você está tendo algum desses sinais
E reveja o seu planejamento de estudo. Vamos lá. Última pergunta aqui, vamos lá. Por que eu estudo tanto e não sou aprovado? Veja, essa pergunta aqui, ela traz essa questão da quantidade. Muita gente acha que o segredo do sucesso, para ser aprovado em concurso, é aumentar a quantidade de estudo. Mas não é bem assim. Não adianta você estudar muito, mas estudar errado. Isso vai te frustrar, como eu disse aqui. Passar 1, 2, 3 anos estudando todos os dias, de forma errada, vai te trazer frustração. Estudar tantos anos e não ser aprovado, porque você está estudando errado, você vai se decepcionar. Não tem emocional que suporte tanto tempo de esforço sem recompensa. Então, se você está estudando há muito tempo, está estudando com muita intensidade, com muita frequência, durante muito tempo, mais de 1 ano, vários concursos você já prestou e você não foi aprovado, você precisa rever a sua metodologia de estudo. Porque senão você corre o risco de sofrer frustração, sensação de incapacidade, culpa. O tempo passa, qual é a culpa? Você se sente culpado por ter, sabe aquele arrependimento? Putz, eu devia ter feito tal coisa. Se há 1 ano atrás eu tivesse estudado de tal forma, tivesse mudado, sei lá. Todos esses sentimentos negativos, eles vão te travar, vão te bloquear. Então, a quantidade é importante desde que haja qualidade. Não adianta estudar muito, durante muito tempo, de forma errada. E isso só vai trazer, como eu disse aqui, mais decepção e mais frustração, porque você vai ficar cansado, estressado. Principalmente se você concilia o estudo com o trabalho, com o cuidar da família, você vai se cansar muito mais. Quantas pessoas ficaram esgotadas, estressadas de estudar e não conseguir conciliar com os outros afazeres e desistiram ao longo do caminho? Muitas. Muitas delas. Só que isso não pode acontecer com você. Por isso você precisa buscar uma metodologia de estudo que seja eficiente, que consiga trazer para você resultados, performance, sem precisar de estudar muito tempo. Porque quanto mais você estuda, mais você se cansa. E quanto mais você se cansa sem ter resultado, mais aumenta a sua frustração. Faz essa analogia. Se você já está estudando para concurso há um certo tempo, você está estudando todos os dias, durante um bom tempo. É como se você estivesse com um carro andando pelas rodovias aí, sem destino. Um método eficiente de estudo é como se fosse o GPS para você. Então, se você está estudando há muito tempo, há muitos anos, e você não está tendo resultado, é a mesma coisa que você está andando com um carro sem destino. Você está andando, quer dizer, você está estudando, você está rodando, só que você está indo para... Você não sabe para onde você está indo. O método de estudo que você está utilizando não está te levando para lugar nenhum. É como se você estivesse rodando sem GPS. Perdido aí no... Então não adianta você ter quantidade, ter força de vontade, mas se você não tem um método de estudo. Se você está estudando com um método inadequado ou sem método, é como se você fosse um lenhador que está batendo na árvore ali com um machado cego. Você vai se cansar, se frustrar, se machucar e não vai conseguir derrubar árvore nenhuma. Ou vai derrubar uma árvore com muito esforço. O método de estudo adequado é como se fosse um machado afiado. Porque você não vai precisar bater tanto, você vai conseguir derrubar uma árvore, sei lá, com 2 ou 3 machadadas, porque está afiado. Se você não tem um método de estudo, você vai precisar de 50, 100 machadadas para derrubar uma árvore. E aí, você aguenta? É por isso que eu bato nessa tecla. O que é ter um método de estudo afiado? É o método de estudo que faz você ter um planejamento de revisões, para utilizar o princípio da repetição, para você
potencializar a sua memorização. Um método de estudo que cuida do tripé que eu trouxe para vocês aqui, dos 3 M's. Um método de estudo que cuida da sua mentalidade, que traz um método e que traz movimento. Os 3 M's. Eu sempre falo aqui os 3 M's, que é o tripé do sucesso nos concursos. Se você conseguir equilibrar esses 3 M's, a sua aprovação ela é inevitável.